Oi, pessoal. Então vamos começar a nossa maratona de séries numéricas para normalização psicológica. Esse é o primeiro livro, são dois. A introdução do livro é a mesma e o segundo livro continua com as sequências. E eu vou ler aqui o texto, a introdução, mas eu vou deixar sempre, todos os dias eu vou deixar nos comentários e a gente vai treinar, abrir os nossos canais, os nossos sentidos para essa informação. Não é fácil, mas não é difícil. É só uma questão, e é gostoso. Então é só uma questão de paciência e de vontade. Então, este livro contém sessões sobre psicodiagnóstico, psicoterapia, psicologia social, psicologia do trabalho, patologias, psicofísica, defectologia, que é o estudo do desenvolvimento e da educação da criança com problemas, psicologia da percepção, psicologia da personalidade, psicologia, psicanálise, psicologia da memória, psicologia das emoções, sentimentos e sensações. São tecnologias consultando o desenvolvimento eterno. Este livro apresenta, deixa eu ler para cá. Este livro apresenta a normalização de eventos no desenvolvimento eterno do ser humano com o auxílio das sequências numéricas, junto com os termos ou conceitos usados na psicologia. Ou seja, ele vai unir os conceitos e termos da psicologia, os conceitos técnicos, ele vai unir junto a isso as sequências numéricas, e as sequências numéricas têm uma vibração que vão entrar em contato com o mundo eterno, com o desenvolvimento eterno. Quando o termo significa um desvio de padrão, quando a gente o título lá da sequência significar um desvio de padrão da norma, a norma é a vibração da criação, a vibração do Criador. A sequência numérica que corresponda a este termo permitirá não só obter a norma, como também organizar um desenvolvimento perpétuo na direção criativa. Então a gente vê o termo lá, faz a sequência e esse trabalho vai trazer a norma de volta para a gente. E também organizar o nosso campo informativo para a gente ter um desenvolvimento perpétuo na direção criativa. Se o termo se referir à descrição de um processo, as sequências numéricas podem ser usadas da mesma forma. A diferença da psicologia do desenvolvimento eterno é que as leis fundamentais que incluem a ausência de mortalidade, incluem a ressurreição e a integração destas na atividade humana, são realizadas através de métodos psicológicos. Então ele está falando aqui que a gente tem uma visão finita e a gente vai passar a ter uma visão infinita. Não só uma visão, mas uma informação nas células, nos nossos órgãos, no nosso campo inteiro. Porque a gente pode falar na teoria que a gente tem uma visão infinita, mas a gente está cheio de conceitos que travam isso, que vieram para nós de outra forma, que agora a gente vai mudar esse conceito em todas as nossas células. Esse aspecto psicológico, devido ao qual a forma final das relações é substituída pela forma eterna, direciona a psicologia para a realização dessa passagem e o funcionamento de acordo com as leis do desenvolvimento eterno. A psicologia do desenvolvimento eterno organiza as relações sociais e as leis que asseguram a verdadeira evolução eterna do homem na humanidade e da humanidade. Então, oferecemos as seguintes técnicas de normalização psicológica. Aí, então, ele vai ensinar como usar essas sequências. E eu pensei muito como fazer. Isso aqui ele vai ensinar, mas eu vou fazer todos os dias umas 4, 5 sequências e em cada uma eu vou usar uma técnica dessa para a gente ficar afiado, para a gente saber usar muito bem
No final das contas é muito simples, mas como a gente está acostumando, tem que ter um pouco de esforço para isso. Então eu pensei e vou usar todas elas sempre. Vai ficar super fácil. Então, primeiro, cada termo ou conceito está associado a uma sequência numérica apropriada para que você possa ler, tá errado ali, possa ler, pronunciar mentalmente ou cantar em pensamento para perceber seu som a certa distância do seu corpo físico. Então você pode ler a sequência normalmente e pronunciá-la mentalmente ou cantá-la e sentir a vibração dessa sequência. Cantar eu não vou não, que eu sou péssima, tá? A melodia pode ser qualquer uma de que você goste ou não ter nenhuma particularidade. Seu pensamento pode tomar a forma de uma esfera, por exemplo. É melhor perceber a forma de seu pensamento ou termo ou conceito correspondente perto do seu corpo físico. Porque às vezes ele fala pra gente pensar longe do corpo físico, né? Deixa eu apagar a luz aqui para ver se melhora. Acho que não melhorou, não. Então, às vezes ele fala pra gente pensar bem longe do corpo físico, mas aqui nesse caso ele fala que é para sentir e observar bem perto. É melhor perceber a forma de seu pensamento, ou termo, ou conceito correspondente perto de seu corpo físico e movê-lo pela força da vontade ou modificá-lo para resultados. Então, esse movimento, ele é muito importante para descolar as coisas que estão grudadas dentro de nós. Quando você imagina que formas pensamento de desenvolvimento eterno tocam uma outra pessoa, você rejuvenesce essa pessoa. A transferência da autopercepção para a percepção de outra pessoa na psicologia do desenvolvimento eterno pode levar um tempo rico em conhecimentos de grande valor de informação, pois no desenvolvimento eterno ocorre o aumento constante da quantidade de informações sobre o entorno. Portanto, é importante perceber a informação sem qualquer tensão, apenas fixe seu pensamento nela. Então, ele está falando, a gente precisa treinar, que isso vai dar certo. Você pode interpretar um número como um pensamento. Perceber a sequência numérica equilibra o tempo de sua ação para a percepção da realidade de sua compreensão com qualquer volume de informação. Esse treinamento pode obter um número de um pensamento Esse treinamento para obter um número de um pensamento torna possível transferir os eventos de uma forma compreendida do ponto de vista do desenvolvimento eterno. Então, esse treinamento para obter esse número como um pensamento, ele torna possível transferir os eventos para uma forma compreendida do ponto de vista do desenvolvimento eterno. Quando sua atenção estiver concentrada, você pode ver quais eventos podem ser compactados em um número. Durante esse exercício, você perceberá que é impossível comprimir a imagem de um homem em um único número, pois nenhum número corresponde ao homem. Esse desenvolvimento de sua percepção pode levar ao pensamento de que a pessoa está fora de qualquer realidade de feições finitas, ou seja, o homem é eterno. Neste momento, imagine a sequência 888, depois 898, depois o número 1, o número 2 e o número 3. Você deve entender que existe a esfera da informação e através dela e dos números, você pode tornar a realidade eterna. Esta realidade parte de um homem e vice-versa. A eternidade do ambiente ajuda o homem a realizar sua eternidade. Tal entendimento ajuda a perceber que na realidade, na reabilitação da pessoa com sequências numéricas, a pessoa muda o mundo por sua vontade na direção do desenvolvimento eterno,
abrindo sua essência eterna, primordial, a essência capaz de criar o corpo eterno, imortal. Assim, através do conhecimento recebido, com a ajuda do número, você chega ao estado espiritual interior, que significa sua eternidade. Então, a partir desse estado interior, a pessoa pode obter os mesmos resultados também nos casos em que você não usa o número. Logicamente, pela quantidade de números e suas combinações, você percebe o sinal de infinitude independente de qualquer número. Ou seja, a gente transcende. A gente é igual com os exercícios de concentração. Eles são exercícios, mas chega um ponto que eles passam a fazer parte da nossa vida. E aqui também a gente começa a ter um contato que não precisa mais dos números. A forma simbólica definida na normalização psicológica por números permite reconhecer as variantes de eventos futuros que levam à eternidade de qualquer maneira. Ao aplicar estas sequências numéricas, a fase de controle do prognóstico deve corresponder às informações sobre o evento futuro, cujos elementos são eternos. As formas de pensamentos nas tecnologias do desenvolvimento eterno podem ser rapidamente ou até instantaneamente modificadas. O princípio da construção da matéria física de um homem para o desenvolvimento eterno também se baseia no fato de que os eventos da matéria do tempo futuro são compreendidos mais rapidamente do que os eventos do passado. Porque o futuro ainda não aconteceu, então ele está mais livre. O passado tem muita informação, então ele gasta mais tempo, ele tem muita informação para ser processado. Então, o princípio da construção da matéria física de um homem para o desenvolvimento eterno também se baseia no fato de que os eventos da matéria do tempo futuro são compreendidos mais rapidamente do que os eventos do passado. A base psicológica deste princípio consiste em saber manejar a matéria física no futuro para atingir o objetivo interno da alma, o do desenvolvimento sem fim. E a quantidade de tempo necessária para aplicar a solução poderá ser limitada. No entanto, com relação às informações do passado, será possível criar a orientação de suas ações no tempo necessário. Com relação aos eventos futuros, será conveniente realizar um controle regulatório com antecedência e, se for necessário, corrigir a situação em tempo real. Aqui ele está falando porque a gente vai imaginar, toda vez que a gente fizer o exercício, a gente vai imaginar o que a gente quer manifestar. Então a gente está imaginando o futuro. A gente está fazendo um controle do futuro. Pode-se usar tal estado interno de acordo com o termo ou generalizá-lo para normalização e foco de eventos na esfera do desenvolvimento sem fim. Os intervalos de tempo reúnem o criador da ação e o evento onde o objetivo quer ser alcançado. Você poderá também, por meio dessas sequências numéricas, memorizar algum estado interior espiritual. Corresponde ao resultado alcançado e então aplicar este estado de acordo com o termo ou generalizá-lo para normalizar os eventos e direcioná-los para o desenvolvimento eterno. Ou seja, ele está falando que é um processo que a gente vai se conhecer, que a gente vai sentir o nosso estado interior, e quando o estado interior for de paz, de calma, de tranquilidade, a gente pode gravar esse estado para usar ele em outras situações. Para a percepção complexa que reforça a gestão dos eventos, você pode ler o livro inteiro, que é o que a gente vai fazer. A gente vai ler o livro inteiro. E aí cada um vai escolhendo as sequências que quer usar mais vezes, ou que conversa com a gente, que mesmo que seja estranho eu quero usar, ou eu tenho essa doença, então eu quero usar. E aí lendo o livro, cada um vai sentir e usá-lo da forma que achar melhor para si.
né? A gente vai ler o livro como se fosse assim, a gente vai plantar sementes no nosso campo informativo inteiro. E depois a gente vai regando e colhendo o que quiser, isso é particular. O plantio pode ser em grupo. O conhecimento da terminologia na área da psicologia permite avaliar do ponto de vista de noções bem estabelecidas o que simplifica a obtenção das formas objetivas de desenvolvimento eterno e amplia a esfera do controle do entendimento para apreender o que está acontecendo ao redor, bem como fatos e interações. Este último recurso confirmará o domínio das técnicas do desenvolvimento eterno. Ou seja, aqui começa o item 2, eu vou fazer isso amanhã. Para não ficar muito longo, e eu posso também fazer um vídeo mais sofisticado, gravar o texto e pedir para minha sobrinha editar. Acho que eu vou fazer isso, que assim ele fica mais bonito de ouvir, de ver, e a gente pode ouvir ele muitas vezes. Vou fazer isso. Então aqui, só para finalizar, ele está falando do conhecimento, que esse conhecimento que a gente vai adquirir com esse exercício, com essa prática que a gente vai fazer agora, os acontecimentos ao redor, os fatos, as interações, tudo vai mudar. A gente vai ter um novo entendimento de tudo ao nosso redor, de nós mesmos. A gente vai ter muita informação para isso, para florescer o nosso campo informativo, para a gente se conectar com o nosso verdadeiro eu, com a energia da criação e com, lógico, do planeta, de uma forma super saudável e de unir mesmo, de trabalharmos juntos. Então, é isso. Eu te vejo na eternidade, expandindo a sua eternidade, e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.